Hello, job applicants! Pessoal que está se candidatando a vagas onde vocês vão ter entrevistas de emprego em inglês. Hoje eu vou falar sobre uma pergunta um tanto inusitada, né? A gente chama de tricky question, que parece uma pegadinha, né? Why shouldn't we hire you? É isso mesmo. Por que que nós não devemos te contratar, né? Que pergunta estranha, que pergunta inusitada, mas é uma pergunta que pode acontecer, né? E como eu sempre digo, esteja preparado para tudo. E eu sempre pratico com os meus alunos dos treinamentos a pergunta Why should we hire you? E eu falo que essa é a pergunta mais importante porque toda entrevista é em torno dessa questão, né? Por que a gente deve te contratar? Então, nessa pergunta Why shouldn't we hire you? Vamos ver algumas possibilidades de respostas em inglês para te ajudar. Né? Duas possibilidades de pergunta, né? Variantes dessa pergunta podem ser give us a good reason not to hire you, né? Nos dê uma boa razão para não te contratar. Ou então, what should prevent us from hiring you, né? O que pode, né, evitar que nós contratemos você, se você tiver essa outra pergunta. Então, em inglês, vamos ver como que a gente pode responder. Nós temos aqui uma possibilidade que é falar sobre a weakness, uma fraqueza, um ponto fraco seu. Então, você pode responder assim, I think you shouldn't hire me because I can be... E aí você coloca um adjetivo de uma coisa que pode ser um ponto negativo seu. For example, I can be impatient sometimes, I can be anxious... E por aí vai. Mas é importante que você escolha características que não sejam tão positivas, mas que não afetem totalmente a função que você vai ter. Então, por exemplo, se você estivesse candidatando a um sales, né? A um sales position, né? Para venda, né? Você não pode falar, né? I can be shy sometimes. Você não pode ser tímido para vender a coisa. Então, tem que ser uma coisa, uma característica que seja negativa, mas que, né, não afete necessariamente, né, a competência que eles estão testando. E é fundamental que ao dizer uma coisa, né, negativa, que você diga como está melhorando. Então vamos dar um exemplo aqui. I think you shouldn't hire me because I can be stressed sometimes when I am facing a very difficult situation, but I'm trying to improve this by reading, by coaching, by taking some time to think. Então, eu posso me estressar com situações assim de pressão, mas eu estou tentando melhorar, lendo, fazendo coaching e essas coisas. Então, essa é uma possibilidade para você responder essa pergunta, Why shouldn't we hire you? Uma outra possibilidade é falar sobre uma característica positiva, né? Talk about a positive characteristic using a negative conditional. Então, você usa uma condicional, né? If you don't want a, usando uma característica boa. E aí você pode dizer, if you don't want a fast learner and dedicated, committed to results professional, so you shouldn't hire me. Ou você pode até completar, if you don't want a focused professional who can bring results in a short time, you shouldn't hire me. Né? Se você não quer um profissional focado, que seja focado em resultados, então você não deve me contratar, né? Até é uma maneira interessante de responder. Então, pensa aí em alguma coisa, né? Uma característica sua, né? Por exemplo, se você for uma pessoa muito organizada, né? E aí você fala, if you don't want a very organized professional who can meet deadlines, so you shouldn't hire me. Se você não quer um profissional super organizado, que sempre consegue cumprir os prazos, então você não deve me contratar. Né? Então, você pode, dessa maneira. Tem uma outra possibilidade, que é a minha favorita, que é essa aqui. Né? Pensa aí na necessidade da empresa, né? Ela está contratando um profissional para sanar uma necessidade que a empresa tem. E aí monta uma frase assim, if you don't need to improve your results, if you don't need to improve the engagement in your company, then you shouldn't hire me. Então, pensa aí num problema que a sua posição vai resolver. Eu acho essa a melhor resposta, né? If you don't need to have better results, then you shouldn't hire me. If you don't need your team to work better and more efficiently, then you shouldn't hire me. Se for uma posição aí para liderança, né, para ser um leader, para ser um manager, né? Então é isso. Então essas foram algumas alternativas para você responder essa tricky question, why shouldn't we hire you? Então, job applicants, se vocês tiverem essa oportunidade, então preparem essa pergunta. Um beijão para vocês and good luck!